Hora de falar de futebol depois de mais uma rodada da Taça Rio. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, cara. Aliás, vou começar essa nossa conversa aqui te dando os parabéns, aniversário sábado, né, Márcio? Muito obrigado. E olha, parabéns também pela atuação do Botafogo. Acho que essa taça já tem campeão, né? Olha, não é difícil ainda porque o Fluminense está no páreo, o Fluminense tem um elenco até mais consistente, jogadores que já foram campeões, mas o Botafogo está jogando o melhor futebol no momento, está com os melhores resultados, é o time mais focado na competição. Ganhou de 3-0 do Olaria, né? Um jogo que foi no primeiro tempo meio complicado, porque o Olaria jogou com muita gente atrás, perturbou o Botafogo exatamente por esse acúmulo de jogadores na defesa, mas na fase final, com esse gol que você está vendo aí do Lodeiro, logo aos 3 minutos, uma falha da zaga do Olaria, o caminho ficou aberto para uma vitória tranquila, principalmente a partir da entrada do Vitinho, que com 15 minutos em campo fez 2 gols muito bonitos, jogadas individuais e conclusões certeiras e belíssimas. E mantendo a estabilidade, né, Márcio? Que hoje é uma coisa difícil aqui no Rio, né? Exatamente, o Botafogo está com um padrão de jogo muito bom, centrado num toque de bola eficiente no meio campo. Falta ao Botafogo talvez um artilheiro, um atacante de frente, uma referência melhor no ataque. Para a competição nacional, isso seria, digamos, a carência do Botafogo. Mas a nível local, o Botafogo está muito bem, o time está jogando com muita motivação, faz as melhores partidas, não é à toa que ganhou a Taça Guanabara e que agora é líder invicto do seu grupo e com 100% de aproveitamento. Mais uma vez, parabéns. E o Fluminense ganhou de 2-0 do Resende, né? O Fluminense também é parecido com o Botafogo, teve algumas dificuldades no primeiro tempo, o Fred saiu machucado logo no começo da partida, mas depois tanto o Maicon como o Rainer acabaram fazendo os gols da vitória e finalmente, depois de 2 anos, o Rainer conseguiu fazer um gol, meio sem querer, porque ele queria centrar, o goleiro colaborou, mas de qualquer maneira o Rainer desencantou. E é um jogador que o Fluminense pode contar para essa fase final, esperando inclusive pelo resultado dos exames do Fred, que pode ficar algum período fora. Você acha complicada a situação dele? Vamos esperar, né, o laudo médico ainda. Agora, o Fluminense tem várias decisões agora, né? Taça Libertadores da América, finais da Taça Rio, e é um jogador absolutamente fundamental para o Fluminense, né? Agora, Márcio, e esse empate do Flamengo? Olha, o Flamengo mais um vexame, coitado, o Jorginho faz o que pode, mas o elenco não acerta. Depois daquela vitória magra em Belém, empatou esse jogo aí a duras penas nos acréscimos. Agora, o juiz foi um tanto cruel com o Flamengo. E pelo menos um desses 2 gols anulados foi absolutamente legal, principalmente esse daí. E o juiz anulou com essa história da interferência externa, um aviso a alguém de fora, que viu uma coisa assim, olha, é preciso transparência na informação de por que o gol é anulado. Quem é que está dando palpite para anular o gol? Porque ninguém sabe. Porque se fosse árbitro de campo... É muito frágil, né, esse sistema aí de... Tem 5 árbitros em campo. Se fosse alguém do campo, a coisa seria mais rápida. Mas não, demora um tempão. Aí depois de muito tempo, anula tudo, volta atrás. Igual aquele jogo Botafogo e Madureira, aquela história do pênalti que o Sidorf não pôde cobrar. Então é preciso transparência. O público tem que ser informado por que foi anulado e quem anulou a jogada. Agora, Márcio, a gente já volta a se falar, tá? Porque depois de 5 rodadas, o Vasco finalmente conseguiu fazer gol nessa Taça Rio. Foram 2 na vitória de ontem sobre o Friburguense. Vamos ver. Insatisfeitos com a má campanha do Vasco, muitos torcedores não entraram para ver o jogo e fizeram um protesto pacífico na frente de São Januário. Dentro do estádio, pouca gente. Apenas 546 pagantes foram dar força ao Vasco, que tinha apenas 1 ponto na Taça Rio e não marcava gol há 5 jogos. Mas foi o Friburguense que começou melhor. Bidu arriscou de longe e levou o perigo. E Cadão acertou a trave. No entanto, foi o Vasco que saiu na frente. Bernardo arriscou de fora da área. Adilson largou e Tenório marcou. Vasco 1-0. Pouco depois, Tenório teve chance de ampliar. Adilson evitou o gol. Mas a seguir, Lucas chutou de longe e marcou um golaço. 1-1, placar do primeiro tempo. O Vasco voltou melhor. Tenório perdeu boa oportunidade logo aos 2 minutos. Até que Thiaguinho fez boa jogada e Daxon marcou o gol da vitória. Vasco 2, Friburguense 1, placar final. Uma equipe que mostrou ainda a instabilidade emocional depois que sofreu o gol de empate. Um belo gol, aliás, mas que teve no banco, mesmo com jogadores de repente não tão conhecidos ou até mesmo desacreditados, que pode mudar a maneira de jogar. Finalmente, né, Márcio? O Vasco fez gol, mas tarde demais, né? Tarde demais, o Vasco tem chance 0 agora.
Com a vitória do Botafogo não é mais possível. O Vasco pode chegar no máximo a 10 pontos. Botafogo e Volta Redonda tem 12 pontos no grupo, né? E ontem tinha mais gente fora de São Januário, nas cercanias, que no estádio. Foram 500 e poucos pagantes. Olha, imagina só. E acredita-se que 1.000 pessoas do lado de fora protestando contra a diretoria do Roberto Dinamite, dentro do estádio, faixas pedindo a renúncia do Roberto. A situação do Vasco é muito ruim. Falta de dinheiro, salários atrasados, funcionários insatisfeitos. E o Paulo Tuori, que é um técnico de prestígio, de alto nível, está meio enrolado, não sabe o que faz, porque não adianta você ter uma bela comissão técnica como o Vasco, se você não tem material humano para trabalhar. Ontem o Vasco ganhou o jogo, até com mérito no segundo tempo, mais em função da disposição de alguns jogadores, principalmente os novatos, o Elcinho e o Thiaguinho. Bom, Márcio, vamos falar agora de um outro assunto, vamos falar da licitação do Maracanã, né? Quem ganhar vai administrar o Maracanã por 35 anos, é isso? Isso é uma coisa muito confusa ainda, né? Porque tem muitos entraves jurídicos ainda, mas a princípio, se tudo der certo, o Flamengo e o Fluminense são os clubes do Rio que mais precisariam de um estádio grande, confortável para jogar. Nada melhor que o Maracanã, né? E talvez o Botafogo até pegue uma carona, dependendo do que vai acontecer no Engenhão. No Engenhão. É verdade, mas a princípio, Flamengo e Fluminense que tem torcidas grandes, e eu acho que todos os torcedores do Rio de Janeiro, independentemente de paixão clubística, estão torcendo para que o Maracanã volte a ser o grande palco do futebol carioca. Vai ser um renascimento de um futebol em crise. E quem vai, quer dizer, o nome de quem vai administrar, né? Quem vai vencer a licitação, sai na quinta-feira? O que está se falando é isso aí, mas eu acho que o mais importante do que o nome é a maneira com que isso vai ser feito, para que não aconteçam esses problemas que houve no Engenhão, né? Tomara, né, Márcio? Tomara. Mas tudo é certo. Até porque está linda a obra, o Maracanã está lindo, né? Vai ficar bonito, né? E tem que dar certo. Tem muita coisa dando errado nos últimos tempos no Rio de Janeiro, né? Obrigada, Márcio. Quando é que a gente se fala de novo? Sexta-feira. Até lá. Sempre um prazer.